Boa noitinha. Um vídeo breve, um vídeo rápido que eu senti hoje necessidade de falar. Porque me ocorreu uma coisa bem interessante hoje, né? Tem uns dias já que eu tenho pensado muito na questão de propósito, sabe? E tenho sentido um certo desgaste também. Às vezes tudo que a gente precisa é dar paz, né? Dar paz para nós mesmos. E quando cheguei em casa exausta, né, do trabalho hoje, eu me deparei com um vídeo da Nick Furlaneto, do canal Meditação e Tarô. Eu não tenho assistido muitos vídeos de tarô, exceto as lives do Toque do Tarô, né, do Thiago, que eu acho que são bem conscientizadoras, né, me trazem bastante conteúdo para reflexão. Mas, como boa observadora que sou, né, ultimamente eu tenho notado vários sinais, né, não são sinais isolados, são coisas que acontecem, que complementam outras coisas, que complementam sonhos que eu tenho tido, né, e eu nem sei se fui eu que encontrei esse vídeo, essa live, ou se foi ela que me encontrou. Mas eu abri a live exatamente no momento em que ela estava dizendo coisas que eu precisava ouvir. E, em síntese, né? E é isso que eu quero trazer para esse vídeo, essa reflexão que eu quero trazer. Em síntese, eu fiz duas perguntas, né? Eu elaborei duas perguntas para que eu traga essa reflexão em relação a mim, em relação à minha vida. E eu quero trazer ela como um questionamento para você, né? Que porventura me escute um dia. Você tá vivendo de acordo com os teus propósitos? Você tá vivendo a vida de uma maneira que te aproxime das coisas que você quer alcançar? Né? Que te aproximem do teu propósito? E aí eu fui além. Você sabe qual é o teu propósito? Você já descobriu qual é o propósito teu aqui? Né? Nessa experiência terrena que você está vivendo? Porque às vezes a gente passa a vida sem entender qual é o nosso verdadeiro propósito. E eu quero te perguntar mais do que isso, né? Caso você não esteja vivendo de uma maneira que te aproxime daquilo que você quer, que teu coração deseja. Por quê? O que te impede de viver as coisas que você deseja viver? De correr atrás daquilo que é importante para ti, né? Quando a gente começa a trazer essa reflexão, trazer esse questionamento, passa 1000 coisas pela nossa mente, né? A gente sabe muito bem sobre nós mesmos, nós não sabemos sobre os outros. Mas aí eu comecei a elaborar várias questões aqui. Às vezes a gente não vive de acordo com o que a gente deseja, né, de uma maneira que nos aproxime daquilo que a gente deseja, por comodismo. Sim, isso pode acontecer. Porque a gente prefere seguir agarrado na dor, né, ou em ideias equivocadas em relação a nós mesmos. Muitas vezes porque sequer sabemos qual é o nosso propósito,
né? Então a gente vai deixando a vida nos levar. A gente vai deixando que as pessoas digam quem somos, né? Acreditamos nela. Muitas vezes desejamos que elas nos mostrem os caminhos que a gente precisa trilhar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Será que você não está deixando de viver o teu propósito com plenitude, né? Ou não está se permitindo crescer porque talvez esse teu crescimento te distancie de alguém que você ama muito? Será que você não está cabendo dentro de uma situação, não está tentando caber dentro de uma situação, porque se você crescer um pouquinho mais, isso vai te deixar muito distante do teu marido, ou daquele irmão que você ama, ou das expectativas que a tua família ou o teu grupo de amigos criaram em relação a você, né? Então eu acho que tudo isso cabe ser refletido, porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida desgastante, sofrida, exaustiva, porque a gente não está vivendo o nosso propósito, porque nos sentimos limitados dentro do meio em que vivemos ou do trabalho que realizamos, das atividades que realizamos, porque elas não condizem com aquilo que a gente de fato deseja. Então, se você está feliz, é porque você está vivendo da maneira correta. Não que você seja obrigado a estar feliz o tempo inteiro. Acho que a felicidade é permanente, ela não existe, né? A gente tem momentos felizes e tem momentos tristes, e os momentos tristes, quando vividos com sabedoria, né, nos levam para dentro de nós mesmos, nos trazem entendimento, nos humanizam, né? Mas a felicidade também tem um papel fundamental na nossa vida. Os nossos sentimentos são um termômetro. Se você não tem estado bem, dia após dia, né, e se sente pequeno dentro dos lugares, ou dentro das relações, ou dentro daquilo que você realiza, cabe repensar. Qual é o teu propósito aqui? O que você precisa fazer para que se aproxime mais daquilo que vai te deixar feliz e pleno? E que vai permitir com que você contagie os outros com o teu exemplo, com o exemplo de alguém que se permitiu viver aquilo que o coração, a alma e todo o ser pedia para que fosse vivido. Sabe? Eu tenho me questionado muito em relação a isso. E esse vídeo, ele veio no momento exato, no momento em que eu precisava. Inclusive foi um vídeo que me emocionou, sabe? As reflexões que ela trouxe me emocionaram. Porque eu, de fato, não estou vivendo, né, coisas que me aproximam daquilo que a minha alma quer viver, né? Porque eu acho que eu não me comunico bem, porque muitas vezes eu não sei me expressar da maneira, né, correta, da maneira que eu gostaria, mas ainda assim é a minha maneira, né? E se eu acho que isso é um propósito, eu preciso, porque nem tudo são só flores, nem tudo é leve, né? A gente precisa estudar, a gente precisa vencer as nossas crenças. Inclusive, uma coisa que foi citada no vídeo, que é o que muitas vezes nos limita, são pactos inconscientes, né? Pactos de fidelidade. E eu trouxe muito a memória do meu pai, porque meu pai foi uma pessoa que sempre abriu mão da felicidade dele em função dos filhos. Ele não se permitia viver as coisas que a alma dele desejava. E um dia eu quero entrar em detalhes sobre isso aqui em algum vídeo, porque a vida do meu pai foi uma grande lição para mim. Mas muitas vezes a gente
se compromete a viver e a honrar as dores de alguma pessoa específica da nossa família. Nossa mãe, nosso pai, alguém que foi, né, que foi significativo na nossa vida. E só que a gente honra a memória deles de uma maneira errada. A gente honra a dor deles não se permitindo a felicidade, não se permitindo a alegria, não se permitindo a leveza, não se permitindo o sucesso, né? Como se isso, de fato, pudesse validar a existência deles. Não, não valida. Você tá aqui hoje para ser diferente, para viver a sua verdade, para viver e para trilhar o teu caminho. Não para caber dentro dos moldes que criaram para você. Não para repetir ciclos ou para repetir a história que eles viveram. Não se dando permissão à alegria, não se dando permissão ao prazer, não se dando permissão à plenitude. Né? Então, olha para dentro e se pergunta, o que está te impedindo de viver as coisas que você quer viver? Ninguém está te impedindo. Ninguém. Porque ainda quando as pessoas não nos aprovam, nós podemos fazer as nossas escolhas, né? Veja o que é fundamental para ti. Conversa com a tua alma. E essa semana eu tive um sonho que eu não vou contar em detalhes, mas a mensagem do sonho, que era o que eu dizia para alguém, né, no sonho, que eu não me recordo quem era, provavelmente alguém que eu não conheço ainda, não nesse plano físico em que estamos. Mas uma das coisas que eu falei foi que quando essa pessoa do sonho, quando ela tinha 2 caminhos, ela sempre pedia a opinião das pessoas e ia pelo caminho que diziam para ela ir. E o meu conselho foi para que pelo menos uma vez na vida ela se desse a permissão de viver o caminho que ela escolheu, que o coração dela estava pedindo para que ela seguisse. Né? Então eu quis trazer isso aqui porque talvez você esteja precisando ouvir isso. Quando é que você vai aprender, ou quando você vai se investigar quais são as tuas crenças, né? Que te impedem de fazer as escolhas que o teu coração está pedindo para fazer. Quando é que você vai se libertar da necessidade de aprovação? Às vezes as pessoas nem estão esperando coisas grandes de você. Elas se acostumaram a te ver vivendo sempre as mesmas situações. Não significa que elas desejem isso. Entende? Nós é que criamos barreiras, que criamos medo, que criamos esse medo da rejeição. E na pior das hipóteses, viver as coisas que você deseja, verbalizar aquilo que você pensa, a tua verdade, através da tua palavra, através dos teus atos, através das tuas escolhas, isso vai fazer com que as pessoas certas se aproximem de ti e as pessoas erradas ou as pessoas que já não fazem mais sentido na tua vida se afastem. E isso também é libertador, né? Tem uma frase que eu me deparo muito no Face, assim, no Instagram, que é algo assim que às vezes você segue apegado àquela relação ou àquela, né, aquela relação de amizade ou aquele lugar, aquela dor, porque... Como é que é? Peraí, só um pouquinho. Às vezes você se mantém agarrado às dores que uma relação trouxe, que um amor trouxe, que um relacionamento trouxe, porque a dor é a única coisa que você tem em relação àquela pessoa.
Não tem nada mais do que a dor. E porque você não quer soltar, porque você tá apegado, você segue apegado na dor também. Não tenha medo de dar um passo para frente, porque um passinho, um pequeno passinho, uma pequena mudança, uma pequena escolha singela que às vezes para os outros não significa nada, mas que para você é importante. Às vezes é um passo para frente e você já não estará mais no mesmo lugar. Então era essa mensagem que eu queria trazer hoje. Eu não sei se, espero que eu tenha me feito entender. Espero que esse vídeo te encontre no momento certo e que te traga respostas ou te traga coragem para realizar aquilo que você precisa. Eu tô aqui dividindo isso porque é o momento que eu estou vivendo, né? Eu não tô aqui como uma pessoa que ensina ou que mostra caminhos, mas alguém que divide as próprias experiências, né? E é isso. Espero que esse vídeo te encontre bem e disposto a fazer todas as mudanças que você precisa para que a tua vida ganhe mais sentido, para que o teu corpo não ande mais por aí tão sobrecarregado pela vida, tão exausto, achando que a vida é pesada, porque ela pode ser leve. As coisas têm o sentido que nós damos a elas. Ressignifique. Se você está passando por um momento difícil, lembra, é só um momento difícil, não é uma vida difícil. Né? Quantas vezes tu teve um dia incrível, você acordou bem, você acordou com saúde, você acordou sem dor, né? Você tinha ali o teu pãozinho, o teu cafezinho para tomar antes de sair para trabalhar, você tinha aquela roupinha para vestir, um lugar gostoso que te abriga. Tudo deu certo. E por uma coisa que dá errado, você maldiz a vida, né? Às vezes a relação é incrível. Às vezes a relação te torna plena, as trocas são maravilhosas, são incríveis. Mas por uma fraqueza ou por um deslize, você acha que essa relação já não tem mais sentido, né? Os nossos pensamentos, eles nos traem. Então, seja o observador dos teus pensamentos. Não deixa que eles ditem a maneira como você deve se comportar, ou a maneira como você deve falar, ou as coisas que você deve fazer. Porque a nossa mente nos trai, ela nos mente muito. A mente mente. Então seja o observador dos teus pensamentos, seja o observador das tuas opiniões. Quando vier um pensamento, se questione, será que é isso mesmo? Quando vier o momento de fazer uma escolha, se questione, será que é isso mesmo que eu quero? O que tem mais sentido para mim nesse momento? O que está mais alinhado à minha verdade e àquilo que eu quero para mim? E entenda que quando você estiver vivendo, seguindo um caminho que não é teu, isso não vai te trazer felicidade. É quando a gente começa a se sentir infeliz. Porque a gente já não cabe mais ali. Porque a gente não quer mais isso. E tudo bem. Tudo bem mudar. Tudo bem que hoje as coisas que você viveu há um mês atrás já não façam mais sentido. Isso é sinal de que você está mudando e de que você está amadurecendo. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Beijo e upa.